Olá, meus queridos. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre um país que chama a atenção de muita gente, que é o caso da Nigéria. A Nigéria é um exemplo de país que ficou conhecido mundialmente em 2014, exatamente em abril de 2014, com uma hashtag que, traduzindo, significa Tragam Nossas Garotas de Volta. Personalidades mundialmente conhecidas como Malala, Michelle Obama, cantoras famosas, atrizes, figuras políticas internacionalmente conhecidas, colocaram em suas redes sociais essa hashtag, em inglês, naturalmente, e que ficou com essa tradução, né? Tragam nossas garotas de volta. Nessa hashtag, essas mulheres, essas personalidades citadas, elas fariam referência, nesse contexto, a um sequestro histórico de garotas nigerianas. Teria sido, esse sequestro organizado, protagonizado por um grupo que ficou conhecido como o Boko Haram. Isso aqui é um tema de estudo da história, da geografia, que merece a sua atenção, tá? Vale a pena estudar sobre esse assunto. Quando eu falo que vale a pena estudar, é porque a gente faz toda uma seleção de temas para chegar nesses que a gente considera relevantes. Esse grupo tem muito professor de história que trabalha isso aí com riqueza de detalhes, e na geografia a gente costuma trabalhar também para conhecer um pouco do que foi essa experiência e como nós podemos conceituar, classificar, tipificar essa experiência de um grupo que teria feito, que realizou, que entrou para a história por esse feito e teria aí organizado esse sequestro de centenas de mulheres, ou melhor dizendo, de meninas, né? Há quem diga, quem apresente um número tipo 270 meninas nigerianas, tendo algumas conseguido fugir, e esse sequestro teria sido feito para, uma espécie de comercialização dessas garotas, a realização de práticas como casamentos precoces, arranjados, forçados, né? Isso tudo a gente estuda quando a gente vai se dedicando a estudar a questão dos países, o seu histórico religioso, né? E aí eu coloquei alguns dados aqui sobre o caso desse país que chama a nossa atenção, que é a Nigéria, um país africano. Esse país é membro da OPEP. Quando eu digo que é membro da OPEP, né, liga esse alerta aí de que é um exemplo de país que está entre os países recordistas em produção de petróleo no mundo. É um país considerado populoso, com mais de 150 milhões de habitantes, tá? Então tem uma quantidade de pessoas bastante relevante que chama a atenção, né? Não é um país pequeno, de uma economia assim pouco relevante, tem uma maioria muçulmana e existem alguns recursos para a gente tentar estudar, conhecer melhor essa experiência, como esse que está aqui na minha mão, né, que é a nossa recomendação de hoje, o livro Eu, Safia, a história de uma nigeriana que sensibilizou o mundo. O que aconteceu com esta mulher? Você lembra desse episódio? Não sei qual é a tua idade que você está me assistindo. Já tem algum tempo que esse livro foi publicado. Mas eu te pergunto, você já ouviu falar dessa mulher? Como que essa mulher ficou conhecida internacionalmente? Como que uma mulher, uma personalidade nigeriana, se tornaria, né, uma mulher conhecida? É uma boa pergunta para a gente fazer, né? É uma recomendação de livro. Esse livro traz uma trajetória que é a sua infância, a sua adolescência, a sua chegada na fase adulta, a sua experiência nesse país com essas características citadas, que tem uma forte influência, um bom componente religioso, o seu casamento, que é o ponto alto da história, né? Como é o casamento nesse país? Como são os relacionamentos nesse país que tem regras bastante atreladas
a algumas religiões. É sobre isso que esse livro fala. Esse livro é um recurso muito interessante para quem estuda sobre a condição da mulher. É um livro que vale a pena você apreciar. Existem vídeos e reportagens também trazendo uma espécie de biografia dela, né? Porque tem um fato. Não vou contar para você se sentir motivado a buscar a leitura do livro, mas existe um acontecimento muito forte, né? No decorrer da sua vida madura que faz ela viver essa experiência. Muito obrigado pela atenção no vídeo de hoje e até o próximo. Tchau, tchau!